Bom, pessoal, começando mais uma web aí de resolução de exercícios. Exercícios que a gente vai ver nessa web aqui de hoje, eles são os exercícios do livro didático, né? Hora do estudo, página 28 e 29, volume 2. Então, os exercícios do 8 ao 16, que foram os exercícios sugeridos aí na semana 4, se eu não me engano, do SPE. Então a gente faz a resolução aí hoje e aí vocês conseguem acompanhar o que está sendo absorvido aí ao longo desse conteúdo de tabela periódica. São questões tranquilas aí para resolver, que vão envolver um pouco de distribuição eletrônica do diagrama de Linus. Eu enviei para vocês um material extra para que vocês pudessem treinar, né? Vocês vão ver que nesses exercícios que é muito importante compreender bem o que esse diagrama fala, que ele vai ajudar em algumas questões aí que foram propostas, tá? Então, para quem estava com dúvida, tenta fazer o exercício, para um pouquinho antes de eu começar a resolução, depois ver como é que eu resolvo. E tendo dúvida, é só chamar lá no e-mail, nas aulas online, a gente vai chegando aí num acordo do que vocês precisam. Então, o primeiro exercício aí é o exercício 8, né? Foi cobrado na UBQ Júnior e ele tem um texto enorme, mas vamos ler o texto. É o elemento químico mais simples. Na Terra, é o 9º elemento em abundância, sendo responsável por 0,9% da massa do nosso planeta. No universo é o mais abundante, estima-se em 75% da massa de toda a matéria. Foi preparado pela primeira vez por Paracelsus, alquimista suíço do século XVI, mas somente em 1766 ele foi distinguido de outros gases inflamáveis pelo químico inglês Henry Cavendish. Alguns anos depois, em 1781, o físico e químico francês Antoine Laurent de Lavoisier, né, quase ninguém na química, atribuiu-lhe o nome pelo qual é designado até os nossos dias. Então, quando fala elemento químico mais simples, pessoal, não tem jeito de ter um elemento mais simples do que o hidrogênio aí. O hidrogênio, basicamente, aí 99,9% dos isótopos disponíveis, eles vão ter essa configuração, né, de um próton e um elétron. Não sei como ser mais simples que isso. Então, ele pede a configuração eletrônica. Então, a configuração eletrônica é o número de elétrons que vai ser distribuído. Ele tem um próton e um elétron, então a configuração dele é 1s1. Resposta, letra B. Ok? Próximo exercício. Exercício 9, página 28. Ele fala assim: os fósforos de segurança, aqueles usados para inflamar os combustíveis, são confeccionados da seguinte forma: a lixa, aquela parte que fica na caixa, é constituída de silício e de fósforo vermelho, uma das formas alotrópicas do elemento fósforo. A cabeça do palito contém a substância antimônio, clorato de potássio e óxido de ferro vermelho, óxido de ferro 3. Em relação aos elementos químicos fósforo e silício, é correto afirmar. Então, para acompanhar melhor essas aulas, pessoal, é importantíssimo que vocês utilizem a tabela periódica. Eu esqueci de falar no início, mas toda essa parte dessa matéria, a próxima, durante um bom tempo desse ano aí, a tabela periódica vai ser sua maior aliada e sua melhor amiga. Então, quanto mais vocês criarem familiaridade em utilizar esse instrumento, mais rapidez vocês vão criando na hora de fazer prova, na hora de se localizar, entender e ter familiaridade aí com o instrumento.
A gente não tem que decorar a tabela periódica, mas ela é um auxílio que você tem que saber como utilizar e como extrair as melhores informações desse instrumento. Então não tem como você aprender a usar a tabela periódica com a tabela periódica guardada na mochila. Então peguem a tabela, acompanhe aí o que está falando. Então ele falou do antimônio e do silício. O antimônio ele tem número atômico 51, está no grupo 15 da tabela periódica aí. Então, nitrogênio, fósforo, arsênio, Sb é o antimônio. E o silício, ele está no grupo 14, né? O número atômico dele é 14 e ele está embaixo do carbono aí. Então, a gente encontrou esses elementos químicos. Vamos ver o que o exercício te pede, né? Antes de ler qualquer proposta, eu já localizei ele na tabela periódica. A letra A. O antimônio e o silício são representados graficamente por Sb e Si. Então, o símbolo deles é esse daí. A gente olhando a tabela periódica, aí a gente já viu, né, que é bem isso. Não tem como fugir dessa informação. Então, o símbolo do antimônio é o Sb, né? E o símbolo do silício é Si. Então, essa daqui vai ser a resposta. Mas vamos ver o que vem depois para ver se tem alguma discussão que a gente pode extrair desse exercício. Fósforo é classificado como elemento metálico e pertence ao grupo do enxofre. Então, o enxofre está no grupo 16, o fósforo está no 15. Então, esse aí está falso. Outra informação também que está falsa. Ele não é considerado um elemento metálico. Ele é um elemento não metal, né? É um tipo de classificação não metal. Então, duplamente falso aí esse processo. O silício é um não metal e pertence ao grupo do carbono. Olha só que bela pegadinha. Essa questão aqui, ela deve ser uma questão mais antiga, porque se você olhar lá na tabela periódica moderna, o silício ele é considerado hoje um não metal. Só que se olhar nessa tabela periódica de vocês aí do livro, ele está classificado como se fosse um semi-metal. Então, essa classificação de semi-metal é uma classificação que não se adota mais. Aí o PAC ela não recomenda mais o uso dessa informação. Mas, sabe-se Deus porque é recorrente ver essas informações em vestibular, em concurso, em vários lugares ainda aparece essa denominação. Então, em outros tempos, né, se fosse uma questão atualizada, essa questão o C poderia ser uma resposta viável, porque o silício, essa classificação de semi-metal, ela não existe mais. Então, hoje em dia, ele é classificado como não metálico. Questão polêmica essa daí, né? A letra D, o fósforo apresenta configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p4, 3s2, 3p3. Então, o fósforo ele tem número atômico 15, né? Então, vamos pegar aqui o P15. E se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, SSP, SPD, SPDF. Então, se ele tem número atômico 15, ele não tem nenhuma carga, a gente vai distribuir 15 elétrons. Então, ficaria S2, 2, 6, 10, 12, 18. Passou. Ok, errado. 12. Então, tá faltando 3. O que tá errado aqui nessa questão? Ele colocou 2p4. Então, é 2p6. Fui preenchendo que era sem contar. Então, o que está errado nesse item aí é que ele colocou p4 e o 2p6.
E a letra E, o silício, encontra-se localizado no segundo período da tabela periódica. Então, período aí ele está falando das linhas da tabela periódica. Então, o silício ele está localizado aí na terceira linha. Então, terceiro período. Então, acabou essa questão aí. A questão número 10 é uma questão que vai trazer a configuração eletrônica dos elementos químicos. Ela já está com spoiler aí da resposta que vai ser a letra A, que eu não apaguei. Tá com um xizinho aí, mas vamos entender o porquê que a resposta desse exercício é a letra A. Ele deu os elementos X e Y e deu as configurações eletrônicas, né? Então, a configuração eletrônica do X é essa primeira aí e a do Y é a segunda. Então, ele nessa resposta aí, ele faz afirmações quanto ao local que esses elementos químicos eles estão situados na tabela periódica. Quando a gente entende bem como que funciona essa distribuição eletrônica, você consegue prever a localização de determinados elementos sem necessariamente ter que olhar o instrumento. Então, uma forma de resolver esse exercício, se você tem uma tabela para consultar, soma a quantidade de elétrons que está disponível e vai lá na tabela e localiza o elemento. É a forma mais fácil, porque uma tabela de consulta, né, de prova, geralmente as tabelas que a gente recebia em vestibular, nessas provas assim, ela é uma tabela que ela vai ter o símbolo, não tem o nome do elemento, tem a massa e o número atômico. Então, só com essas informações aí, mais ou menos, dá pra você saber aonde que está o elemento químico, qual que é o grupo que ele pertence, enfim, essas informações mais básicas. Mas vamos colocar essas informações aqui, ó. Esse daqui, ele tem o subnível 3D, 4P3, 4S2. Então, quer dizer que na configuração eletrônica dele, ele vai terminar aqui, ó. Ele tem o D10 preenchido, ele vai ter o S2 e o P3. Essa é a última configuração desse elemento, é isso que ele está te contando. No elemento, então esse é o X, vamos pegar aqui o elemento Y. No elemento Y, ele vai do 1, 2, 3, 4, e aqui o último preenchimento dele é o 4S1, né? E aí tem os demais preenchimentos aqui para cima. E aí a gente vai ver as informações. Ó. Então ele fala assim, o elemento X e Y pertence ao quarto período. Então, essa informação está correta porque o período que o elemento químico vai pertencer é o último período que ele tem preenchido aí na último nível que você vai ter elétrons aparecendo aí na distribuição. Então, aqui no elemento X terminando lá no 4SP3, S2P3 e no Y 4S1. Então tá correto. E aí ele fala assim, ó, o elemento X pertence à família 5A. Então, quem que é a família 5A? Família 5A atualmente é o grupo 15. Porque na tabela periódica era dividido quem que era A, quem que era B. Então, é mais uma coisa que não existe mais. Então, a gente tinha aqui, ó, que esse grupo aqui e esse grupo aqui, eles eram o grupo A. Então, começava aqui 1A, 2A, aí depois pulava para lá, 3A, blá, 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 até 8A. E aqui no meio a gente tinha o grupo B, que ia do 1B até o 10B. Então, hoje não existe isso mais, é do 1 ao 18. Então, o grupo que era o 5A, hoje ele é o grupo 15. Como que eu vou saber se isso é verdade se eu não tenho uma tabela para consultar? O grupo do elemento ele vai estar relacionado com esse último preenchimento. Então, tá vendo que ele termina em P3? Então, quer dizer que ele vai estar nesse bloco aqui, que é o bloco P.
Esses dois aqui é o bloco S, aqui é o bloco P, aqui é o bloco D. Então, a gente já sabe que ele vai estar localizado nessa parte aqui da tabela periódica. E aí, eu tenho que ver quantos elétrons que ele tem no último nível aí, na última camada dele que é preenchido. Então, ele tem 2 mais 3, ele tem 5 elétrons na camada de valência, que a gente fala, é a última camada preenchida. Então, se ele tem 5 elétrons, ele pertence ao grupo 15. Acho que a gente comentou disso em alguma aula. Então, 5 elétrons, grupo 15. Então, antigo 5A. E aí, enquanto o elemento Y pertence ao grupo 1A. Então, 1A ele está relacionado com o grupo 1. É o grupo dos alcalinos aqui. Então, o grupo S é esse grupo aqui. Então, no S eu vou ter só o S1 ou S2. Se ele termina em S1, é porque ele é do grupo 1. Se ele termina em S2, ele é do grupo 2. Então, aqui, ele está lá no 4, S1. Então, aí está a resposta. Se vocês olharem na tabela periódica aí, esse elemento Y, ele é o potássio, né? Ele está no 4º período, então você vai contar 4 linhas na tabela periódica na coluna 1. Então, potássio, ele tem 19 elétrons. O segundo elemento, ele também está no 4º período, então você vai contar 4 linhas e ele vai estar no grupo 15. Então, esse elemento daqui, ele é o arsênio, AS. Então, aí está respondido o exercício 10. Então, as demais aí tem algumas diferenças. Aqui fala assim que o X pertence à família 3A, eles pertencem à mesma família, ao mesmo período. Então, tá falso, é ao mesmo período e grupos diferentes, né? A gente nem fala família. Os elementos X e Y pertencem ao 3º e 1º período, então tá errado, é tudo no 4º período, que é o último nível deles que tem preenchimento, né? A camada de valência deles está no 4. O elemento X é um elemento alcalino e o elemento Y é um halogênio. Então, essa daqui, às vezes, pode confundir um pouquinho. O elemento Y não é um halogênio. O elemento Y está no grupo 15, então ele está no grupo do nitrogênio. Então, não é um halogênio, está falso também. Então, aí a gente termina esse exercício. Vamos para o próximo exercício da UFMA. E ele fala o seguinte: com relação ao elemento químico cujo número atômico é igual a 26, é correto afirmar que... Então, vamos tentar resolver esse exercício sem sem utilizar a tabela periódica. Ele deu um número atômico igual a 26, então os Z26, vamos pensar que a gente tem o E, ele vai ter 26, está faltando aqui. Então, se ele tem número atômico igual a 26, ele tem 26 prótons e não tem carga, tem 26 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica desse elemento aí. 3, 4, a gente tem S, SP, SP, D, SP, D e F. Vou dar a cor da caneta para ficar mais bonitinho. Então, vamos distribuir 26 elétrons. Então, aqui começa com 2, 4, 10, 12, 18, 26. Essa é a distribuição. Então, para fazer a distribuição, a gente vai fazendo o caminho aí do diagrama. A gente não pode distribuir da nossa cabeça. Existe uma regra. Então, o D aqui, ele só pode ser preenchido depois que eu preenchi o 4S. Então, essa é a configuração. Então, quem que é esse elemento? Ele vai estar localizado no 4º período, então na 4ª linha lá da tabela periódica, né? Se a gente olhar no sentido horizontal, e ele tem uma configuração que termina em D6. Então, lá na tabela periódica,
a localização desse elemento químico, ele vai estar aqui nesse meio aqui do elemento D, ó. Esse aqui que é o bloco D. Então, se ele vai, o D ele começa aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, até o D10. Então, se ele está no grupo D6, quer dizer então que o grupo dele da família periódica, eu vou contar com mais duas casas, porque aqui eu não tenho 1, 2. Aí então aqui, ó, 1, 2. Então aqui é 3, 4, 5. Então no D6 aqui eu tenho que lembrar que eu tenho dois grupos antes. Então o grupo dele da tabela periódica é o grupo 8. Então ele é um elemento de transição, porque ele está lá terminado no subnível D, então ele está localizado aqui nesse meio. E ele está localizado no grupo 8. Quarto período, grupo 8. Então, se vocês olharem na tabela periódica aí, vocês vão descobrir que esse elemento aqui ele é o elemento ferro. Mas eu tenho condições aí de falar qual que é a posição dele na tabela periódica, sem necessariamente estar olhando na tabela periódica. Então, agora a gente observa o que está sendo falado, né? Então, a primeira alternativa fala que ele é um metal, ok? Está localizado no bloco S. Acabou, né? Família 2. Falso também. Terceiro período da tabela periódica. Só estava certo até a parte do metal. Letra B. É um metal que está localizado no quarto período, ok? Da tabela periódica. E o grupo é o 8, né? Família 8. Então, essa daqui é a nossa resposta. Vamos ver as demais aí, se tem alguma discussão que vale a pena. É um metal que está localizado no bloco D, ok. Família 6. Olha só a pegadinha disso daqui. Ele termina em D6, mas a família dele não é a 6, porque antes de chegar lá no 6, a gente tem mais dois grupos antes. Então, tá errado aí nesse ponto. Quarto período da tabela periódica. Uma belíssima pegadinha aí para quem fica desatento às vezes. Faz correndo a configuração eletrônica, leu lá e falou, opa, acertei e erra. A letra D é um ametal, já começou errado. Então, a ametal é não metal, né? Está localizado no bloco D. Até aqui o bloco D tá certo. Terceiro período não. Então tá errado. É um ametal, errado também, que ele é um metal localizado no bloco D, quarto período. Então, aí a gente viu a resposta alternativa B. Vamos para o próximo. Então, o exercício 12, ele pede para você utilizar a tabela periódica, o que é muito bom. Isso facilita a vida. Localiza na tabela periódica o elemento químico de número atômico 16. Então, o número atômico 16 é o enxofre. Então, se olhar na tabela periódica aí, é o enxofre. E aí ele faz algumas afirmativas sobre esse elemento. Então, o enxofre, ele tem massa aí mais ou menos 32,06. Eu acredito que deve ter alguma tabela, será? Possui 16 prótons, 15 nêutrons e 16 elétrons. Se a gente for pensar aqui que o elemento não tem nenhuma carga, a quantidade de prótons, né? 16 prótons, 16 elétrons tá ok, porque ele tá neutro, então certo. E aí ele fala 15 nêutrons, só que a massa do enxofre, apesar da tabela periódica de vocês, ele tá com a massa fracionária, porque essa massa ela é calculada de acordo com a abundância do elemento químico. É de se esperar que esse elemento químico, ele muito provavelmente, ele vai ter 16 prótons e 16 nêutrons. E aí você vai ter a massa aí de 32. Então, eu acredito que esse item aí tá falso. Se não tiver nenhuma alternativa, se não tiver uma tabela diferente, porque essa massa ela pode ser diferente porque ele tem outros isótopos, mas enfim. Seguimos, então 16. Então, item vamos considerar ele falso. No estado fundamental, a sua configuração eletrônica
1s2, 2s2, 2p6. Então, como que a gente vai saber se isso está correto? Fazendo a distribuição. 1, 2, 3, vamos colocar o 4 aqui por precaução. S, SP, SPD, SPD e F. Então, a gente começa aqui com, tem 16 elétrons para ser distribuídos, então 2, com 2, 4, com 6, 10, 12, então aqui mais 4. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tá certo aqui, verdadeira. Seu nome é silício, falso. Deixa eu ver o que é o enxofre. É um halogênio, falso. Ele é um calcogênio. Está localizado no terceiro período da tabela periódica, verdadeiro. Aqui ele termina aqui, nesse nível aqui, que é onde ele está localizado. Então, a resposta ficou 1 e 5. Letra C, de cachorro. Próximo exercício, 14. Na tabela periódica, os elementos líquidos nas condições ambientais apresentam números atômicos. Então, quem são esses elementos? E aí, esse vale a pena, às vezes, você ter um pouquinho de lembrança dele, né? Porque é chato esse negócio de decorar, mas eles são os únicos dois elementos aí. Então, de quase 120 elementos, você ter só alguns aí para decorar é bem razoável, né? Vamos colocar dessa forma. Então, quem é líquido em temperatura ambiente? O primeiro e o mais famoso aí é o mercúrio. Ele é o único metal que ele é encontrado na temperatura ambiente, ele é encontrado na forma líquida. E o segundo elemento é o bromo. Então, o bromo, ele é encontrado na forma líquida. O bromo está lá no grupo 17. São esses dois únicos elementos da tabela periódica inteira aí que vão estar nesse estado. Então, o mercúrio, ele tem número atômico 80. Então, a gente já pode eliminar os dois primeiros aqui. E o bromo, ele tem número atômico 35. Então, é uma questão meio de decoreba essa daqui, né? Mas tá aí a resposta. A outra opção que ele deu foi o 48. 48 é o cádmio, né? Então, não é. A resposta é 35 e 80, que é o elemento bromo e mercúrio. Tranquilinha essa questão, mas meio de decoreba. A questão 15, ela vai falar sobre a produção de um elemento, de um novo elemento, né? Que é a produção do elemento de número atômico 114. E aí, ele pede nesse exercício para você marcar a incorreta. Então, esses elementos aqui, essas perguntas que elas vêm aqui, ó, marca a incorreta, essas questões, ela é quase um tiro no pé, porque quando você vai fazer a questão com pressa, você bate o olho no primeiro e fala, ó, esse aqui é verdadeiro, e passa para a próxima. E isso é potencialmente complicado. Então, o que ele está perguntando aí é a incorreta. Então, ele fala assim que esse elemento de número atômico 114, ele foi produzido a partir do cálcio e do plutônio, que fizeram a fusão nuclear para formar um núcleo do novo elemento. Dois isótopos foram revelados durante a pesquisa, com o número de massa 288 e 289. Então, essas foram as variações desse elemento químico aí. Então, a primeira alternativa, ele é considerado um elemento transurânico. Verdade. Por quê? A gente tem o elemento urânio lá na tabela periódica, então a gente tem o U92. Os elementos que têm número atômico menor do que o urânio, eles são considerados cis-urânicos. E os que são de número atômico maior, eles são considerados transurânicos. Então, o elemento 114, ele é um elemento transurânico, né? O número dele é 114, então ele está à frente aqui desses elementos.
Ele apresenta átomos de massa 288 e 289, é o que ele contou aqui pra gente, né? Então, tá certo. É o primeiro elemento químico produzido pelo homem. Isso está incorreto, né? Porque em 2010, se fosse assim, a nossa tabela periódica ainda ia continuar cheia de buraquinho aqui, igual a do Mendeleev lá. Ia ter um elemento X, um buraquinho que ninguém sabia. E tinha aqui. Então não é o primeiro elemento produzido pelo homem, tá? Esse item é o falso. E a letra D, o seu número atômico resulta da soma de dois números atômicos de cálcio e plutônio. Perfeito. Então a incorreta aí é a letra C. E o último, não menos importante, exercício 16. Então, o exercício 16 tem uma tabela periódica doidona aí, né? Que é uma versão tridimensional sugerida pelo Paul, sei lá, alguma coisa, e tem a representação que assemelha um catavento. Então, para cada bloco, né, S, P, D e F, ele colocou em um eixo, né, com um centro fixado aí desses elementos químicos. E aí ele pede para a gente ver algumas afirmações. Então a gente vê com o desenho, o telefone tocando no meio da aula. A gente vê alguns elementos químicos que aparecem bem parecido com esses que a gente tem na tabela periódica, né? Então, por essa organização aqui, a gente vê, por exemplo, ó, que tem o berílio, o magnésio, o cálcio. Então, se olhar o grupo 2, ele está seguindo uma ordem meio lógica. Aqui na frente, ó, você tem o cálcio seguido do escândio e titânio. Então, você tem uma progressão que vem nesse sentido, né? E aí ele te apontou que o ferro está nessa posição. Então, se esse aqui é o titânio, a gente teria aqui o vanádio, aqui seria o cromo, deveria ter um manganês aqui, né? Mais um. Então, tem mais ou menos uma lógica de preenchimento aqui. Vamos ver o que ele pede, né? O elemento alfa é um gás nobre. Então, esse item aqui, se a gente pegar o bloco P e a gente pensar nesse sentido, né, que você tem carbono e o nitrogênio está aqui, é de se esperar que o oxigênio e os demais estejam nesse sentido para cá. Então, esse alfa aqui, que está bem escondidinho aqui, eu não acredito que ele seria um gás nobre, não, porque eu não vejo o carbono com essa proximidade dos gases nobres. O elemento beta é o Hg. Então, se a gente olhar o mercúrio ele está no grupo 12, né, da tabela periódica. Então, ele deveria aparecer bem aqui para frente. Então, não. Se você tem uma continuidade para cá, esse aqui não pode ser o mercúrio. O íon gama 2 mais 2 tem configuração eletrônica do xenônio. Então, vamos ver quem que é o gama. Então, o gama está debaixo do estrôncio. Então, o elemento gama, ele é o bário. Então, o bário, ele tem número atômico 56, então ele tem 56 elétrons. Se a gente pensar no bário 2+, eu vou ter o número atômico 56, né? O Z igual a 56, vou mudar aqui igual a 56. Só que ele vai ter 2 elétrons a menos, ele vai ter 54 elétrons. Então, quem tem 54 elétrons? Se a gente for olhar lá o xenônio, ele tem essa configuração aqui. Então, é 54 prótons e 54 elétrons. Então, esse item aqui seria o item verdadeiro. 75, esse ε75, deixa eu ver, de baixo nitrogênio aqui, né? Então, esse seria o elemento isótono do X85 e 39. Então, quem que seria esse
elemento que ele está considerando esse gama aqui. Gama, eu nem sei que letra que é essa, acho que não é gama não. Enfim, esse elemento está localizado abaixo do nitrogênio, então depois tem o fósforo e aí a gente tem o arsênio. Então o arsênio, ele teria número atômico 33 e massa 74, 92, 75, vamos colocar aqui. Então esse elemento aí é só fazer a diferença dos nêutrons, você vai ver que vai dar uma diferença maior. Só pelo número atômico que você já vê que não tem como dar o mesmo valor. Então tá falso também esse item. E o elemento epsilon é o TC, primeiro elemento artificial, e pertence ao grupo 6b ou 6 da tabela periódica. Ó, 6b, só para começar aí, o 6b é diferente do grupo 6. Enquanto o 6b ele vai ser lá no ferro, o 6 ele é o cromo. Então só de cara aí a gente já tem uma diferença aí desse elemento. Então não tem como ser essas duas coisas. Então a resposta dessa questão aí, uma questão bem estranha, né? É a letra C. Ah, mas também da onde que é a prova, né? Do IME de São Paulo. Tá certo. É Instituto Militar de Engenharia. As provas é cabulosa. Então, aqui finalizamos mais uma aula, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima.